Brasileiros e brasileiras. Vamos falar sobre o conflito da Ucrânia e a Rússia. Nós sabemos que o YouTube é uma plataforma livre, então vamos comentar, vamos dar a nossa opinião. Putin, o autocrata russo, botou as forças nucleares em alerta. Mas se ele fala para o público, né? Isso aí nós já sabemos que ela já está em alerta desde o início do conflito, assim como está em alerta já, preparada, as forças nucleares da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Isso aí nós já sabemos. Muitos não pensam, não acham, né? Mas quem analisa e aprofunda mais a mentalidade sabe que isso aí já está tudo preparado, já está tudo em alerta. É só dar uma ordem e tudo vai explodir. Então, quando ele fala de botar as armas nucleares em isso aí, ele está falando à toa. Isso aí já está, nós já sabemos que está tudo em estado de alerta. As forças nucleares já estão tudo em alerta. Só o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro inglês e da França e o Putin dão uma ordem, tudo, entendeu? Já está tudo preparado. Então isso aí não traz nenhuma novidade, nem causa medo, porque isso aí a gente já sabemos desde o início do conflito que isso aí já está no último plano, né? Mas já está em alerta, já está, entendeu? Então ninguém precisa assustar com isso não, porque já está tudo em estado de alerta. Aí eles falam uma terceira guerra, na terceira guerra mundial, né? Mas não é terceira guerra mundial. Porque quando é guerra mundial? É quando atinge todos os países. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, porque Hitler atacou todo mundo. Aí entrou a África, né? Que os ingleses lutaram contra os ingleses na África. O Japão invade a China. Então aí os alemães atacam navios brasileiros. Então tornou-se uma guerra mundial. Mas essa não é uma guerra mundial. Essa é uma guerra entre a Rússia e o mundo, e os europeus e os Estados Unidos. Mas não tem nada a ver com a América do Sul, com a China, que a China não vai entrar nessa, que se houver um conflito entre a Rússia e a OTAN, quem vai sair ganhando é a China, que vai sair a única superpotência, que essas na Europa, os Estados Unidos, vai ficar bem arrasado. Então a China é que vai sair como potência mundial. Então ela não vai entrar nesse conflito, entendeu? Ela está até torcendo, né? Que esse conflito saia, porque aí ela torna-se hegemônica no mundo. Mas então não é terceira guerra mundial. É um conflito entre a Europa e os Estados Unidos e a Rússia. É a Rússia contra a Europa e os Estados Unidos. Ela sozinha, como Hitler fez na Alemanha. Era ele contra toda a Europa, entendeu? Porque nós sabemos o que aconteceu. A Alemanha foi destruída, tomada e submetida. Agora com o arsenal nuclear, o que acontece? Se houver esse confronto mesmo, né? Se Putin não recuar, a Rússia será totalmente destruída, porque deixará de existir o povo russo, assim como será um arraso para a Europa e os Estados Unidos. Mas como a Europa e os Estados Unidos são grandes nações, muitos povos, muitos sobreviverão, né? Muitas nações serão atingidas, então reerguerá novamente. Mas a Rússia será totalmente destruída, né? O povo russo será totalmente destruído. Então isso não é uma terceira guerra mundial, é uma guerra entre a Rússia contra a Europa e os Estados Unidos, né? Então é isso aí, gente. Vamos, né, analisar as coisas que a turma fala, terceira guerra mundial. Nada, não tem nada de terceira guerra mundial. É um conflito no Brasil, a América do Sul, a América Central, Vietnã, lá pro lado da China. Ninguém vai entrar nessa, Austrália, né? Canadá. Então esse conflito não é mundial, é Rússia e Estados Unidos e Europa.
Só. Né? E o mundo vai sobreviver do mesmo jeito. O povo será repovoado novamente. Depois da guerra, se houver, né? Não torcer para que não houver, mas se houver, porque o Putin deve ser parado, né? Porque, como aconteceu com Hitler, está usando a mesma tática de Hitler, ele vai continuar ocupando as outras nações se deixar ele tomar a Ucrânia. Então, vamos torcer para que a Europa enfrenta, né? E vamos tocar em frente, gente. Essa é a minha opinião.